Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula a gente vai resolver a questão de número 18 da prova da Escola Naval 2018-2019. Basicamente a questão ela diz o seguinte: sejam os pontos A, B, C e D sobre uma circunferência, conforme a figura abaixo, de tal forma que os comprimentos dos arcos AB, BC, CD e DA medem respectivamente. Aí ele dá esses comprimentos aí, determinando as cordas AC e BD. O valor da área da região achurada é D. Vamos lá, pessoal, vamos atacar essa questão. Primeiro passo, eu representei aí a nossa circunferência, tá? E os respectivos comprimentos. π sobre 3, 2π sobre 3, 4π sobre 3 e 5π sobre 3. São os comprimentos. E aí ele quer saber, pessoal, essa área achurada aí. A gente sabe, então, que 2πr vai ser a soma desses comprimentos aí que eu coloquei. E efetuando essas contas, a gente consegue encontrar o raio igual a 2. E aí, pessoal, no passo 3, eu fiz uma regra de 3, tá? Porque, olha só, 4π ele vai ser o comprimento total, tá certo? E 4π cobre 2π radiano, obviamente, 360 graus, né? Então, π sobre 3 vai cobrir um ângulo θ, tá? Então seria esse arco aqui, ó, o arco AB, tá certo? E efetuando os cálculos, a gente descobre que o arco correspondente é π sobre 6. E aí, pessoal, eu coloquei na parte interna da figura os ângulos correspondentes aos arcos, tá? Então aqui é π sobre 6, tá certo? Aqui, ó, repara, esse comprimento aqui é o dobro desse. Então aqui vai ser π sobre 3, tá? Aqui o comprimento 4π sobre 3 ele é 4 vezes esse aqui. Então esse ângulo aqui vai ser 4 vezes esse, tá? Então vai dar 2π sobre 3 e raciocínio análogo aqui para o 5π sobre 6. Lembrando, pessoal, que essas medidas internas aí que eu coloquei aqui do lado interno do círculo, elas são os ângulos correspondentes aos arcos, tá? E aí eu apelidei esse ângulo aqui de alfa. Então, o ângulo alfa, a gente sabe que ele é a soma de 2π sobre 3 com mais π sobre 6 dividido por 2, tá ok? E aí a gente vai encontrar que o nosso alfa corresponde a 75 graus. E aí, pessoal, nesse passo aqui agora, eu fiz esse traçado aqui, tá? Fiz esses triângulos aqui em azul. Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo inscrito, tá? Então, ele vai ser metade desse arco, tá ok? Esse ângulo aqui, ele também é um ângulo inscrito. Ele vai ser metade desse arco também. A mesma coisa vale para esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo e esse ângulo. Eles enxergam o mesmo arco. Então, eles vão ser metade desse arco, tá ok? Pois são ângulos inscritos. Aí, pessoal, eu fiz essa ligação aqui do centro da circunferência, tá ok? Com os pontos A e o ponto D, tá? Então, o que acontece? Eu estou fazendo isso para poder calcular o comprimento da corda AD, tá? Então, eu baixei a altura aqui e chamei esse ponto aqui de M1, tá certo? Esse ângulo todo aqui, ó, o ângulo AOD, ele enxerga esse arco aqui. Como ele é ângulo central, o valor vai ser o mesmo. Então, esse pedacinho aqui, ele é 75 graus e esse outro pedacinho aqui também é 75 graus. Tá certo, pessoal? E aí o nosso AM1, que é esse pedacinho aqui, ele vai ser o 2, tá? Vezes o cosseno de 75. Perdão, o seno de 75, tá, pessoal? Então, AM1 vai ser 2 seno de 75 graus, ok? E aí, o AD, ele é 2 vezes o AM1. Então, ele vai ser 4 vezes o seno de 75 graus. Eu fiz a mesma coisa com esse outro triângulo aqui, pessoal. Triângulo COB, tá? Então, baixei a altura também, quero descobrir o comprimento da corda BC, tá certo?
E aí, usando o raciocínio análogo, a gente vai descobrir que o CM2 ele vale 2 seno de 30, tá ok? E o BC vai ser o dobro de CM2. Então, o BC vai ser 4 vezes o seno de 30. E aí, pessoal, no passo 6, eu quero calcular a área do segmento circular AD, tá certo? Aquele que está pintado ali de amarelo, tá? Ele vai ser a área do setor AD menos a área do triângulo OAD, tá certo? Então, a gente vai encontrar que o resultado vale 5π sobre 3 menos 1, tá certo? Aqui, ó, a área do setor AD é só pegar o ângulo que ele compreende, tá certo? Esse ângulo todo aqui, ó, dividir por 360 graus e multiplicar por πr ao quadrado, tá certo? E a área do triângulo OAD aqui é tranquilo de calcular. É a base vezes a altura dividido por 2. E aqui no passo 7, pessoal, eu quero calcular a área do segmento circular BC, tá? Essa outra área pintada de amarelo aqui, tá? Ela vai ser a área do setor BC, tá ok? A área do setor BC aqui, ó, compreendendo esse ângulo aqui, tá? Menos a área do triângulo OBC, ok, pessoal? Então, seguindo o raciocínio análogo ao anterior, a gente vai encontrar que é 2π sobre 3 menos a raiz de 3, ok? Aqui, pessoal, no passo 8, eu fiz a lei dos senos, tá? Repara só, BP, esse comprimento aqui, está para o seno de 15, tá? Assim como BC, que é esse comprimento todo aqui, está para o seno de 105 graus, ok? Então, apliquei a lei dos senos aí. Da mesma forma, eu fiz para esse outro triângulo aqui, pessoal. Esse triângulo aqui, tá certo? Eu fiz a mesma coisa. Olha só. O AP está para o seno de 15 graus, assim como AD está para o seno de 105 graus, ok? E aí a gente encontra os comprimentos BP, tá? E AP. E aqui no passo 9, pessoal, eu fiz de forma a calcular a área do triângulo PBC, tá? Esse triângulo aqui, ó, PBC, tá certo? Então, o que acontece? A área desse triângulo ela vai ser um lado vezes o outro lado vezes o seno do ângulo entre eles, tudo isso dividido por 2, tá? Foi o que eu fiz aqui, nesse passo aqui, passo 9. E aí, pessoal, o BP a gente tem, tá aqui o BP. O BC a gente também tem, tá aqui o BC, tá? E o restante a gente calcula também, tá ok? Então vamos encontrar que a área do triângulo PBC ela vale raiz de 3 tangente de 15 graus. Aqui no passo 10, pessoal, a mesma coisa, só que eu quero calcular a área do triângulo PAD, tá certo? Ele vai ser um lado, tá certo? Vezes o outro lado, vezes o seno do ângulo entre eles, dividido por 2, tá ok? E aí, pessoal, o AP a gente tem, tá aqui o AP, tá? E o AD a gente também tem, tá aqui o AD. E o resto a gente consegue calcular também, tá? Então nós vamos chegar à conclusão de que a área do triângulo PAD, ela vale raiz de 3, ok? É só efetuar as contas aí, pessoal. Um pouquinho de manipulação, tá certo? E aqui no passo 11, pessoal, eu quero calcular a área PBC, tá? Não é o triângulo, é essa área toda em amarelo aqui, ó, é a área do triângulo mais a área do segmento circular aqui, tá certo? Então, essa é a área PBC. Da mesma forma, eu quero calcular a área PAD, tá certo? Que vai ser a área desse triângulo aqui, acrescida da área do segmento circular que a gente já obteve anteriormente, tá certo? Então a área PBC ela vai ser a área do segmento circular BC mais a área do triângulo PBC, tá ok?
Então, a área do segmento circular BC a gente tem, tá? Essa aqui é a área do segmento circular BC e ela está aqui, tá ok? E a área do triângulo PBC é essa aqui, tá certo? Que a gente obteve aqui, ó. Tá ok, pessoal? Então, um raciocínio análogo a gente faz para a área PAD. A área PAD vai ser a área do segmento circular AD mais a área do triângulo PAD, tá certo? A mesma coisa, 5π sobre 3 menos 1 a gente obteve aqui, tá? E o raiz de 3 é a área do triângulo PAD que a gente obteve aqui, tá certo, pessoal? E aí também ainda no nosso passo 12, nosso passo 11, pessoal, perdão, a gente calcula a área não pintada, tá certo? Ou seja, essa área aqui em amarelo, ela vai ser a soma das áreas PBC e PAD, tá certo? Então a nossa área não pintada, ela vai corresponder a isso aqui, ó, 7π sobre 3 menos 1 mais raiz de 3 tangente de 15 graus. E no nosso passo 12, pessoal, a gente quer a nossa área pintada, tá certo? Que é a área inicial que a gente tem, que ele pede para calcular no enunciado, tá? Essa área aqui pintada de cinza, mais essa área aqui pintada de cinza, tá ok? Então, essa área pintada, ela vai ser πr ao quadrado, que é a área do círculo, tá certo? Menos a área não pintada, que a gente descobriu aqui, tá ok? E aí, efetuando essas contas, a gente vai chegar que é 5π sobre 3 mais 1 menos a raiz de 3 tangente de 15 graus. Para a gente calcular a tangente de 15 graus, basta lembrar que é tangente de 45 menos 30. Tá certo? Uma conta bastante simples. Nós chegamos à conclusão de que a tangente de 15 graus ela vale 2 menos raiz de 3. E aí, pessoal, no passo 14, a gente só calcula a nossa área pintada, tá certo? Basta pegar essa expressão aqui que a gente calculou anteriormente e substituir a tangente de 15 que nós encontramos nesse passo aqui, no passo 13. Então, a nossa área pintada, que é o que ele pede no enunciado, pessoal, ela vai ser 5π sobre 3 mais 4 menos 2 raiz de 3, que torna correta para a gente a resposta à letra D de dado. Tá certo, pessoal? Pessoal, uma questãozinha um pouco trabalhosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões. E é isso. Até a nossa próxima videoaula e um forte abraço para vocês.